Nessa reportagem você vai saber o que é um corredor ecológico e conhecer uma área do sul do estado do Espírito Santo. Os corredores ecológicos têm o objetivo de interligar remanescentes de áreas de florestas, implantando cinturões de árvores e permitindo a circulação de fluxo higiênico dos animais que habitam essas áreas. A TV Ambiental foi até Pacotuba, no município de Cachoeiro do Itapemirim, para ver de perto os resultados desse projeto, em uma região onde a maior parte desse território é coberto por pastagens de média e baixa produtividade. No Brasil existem vários corredores ecológicos e um deles é o Corredor Central da Mata Atlântica, onde nós estamos, e especificamente no Espírito Santo, foram escolhidas de forma participativa 10 corredores prioritários, começando no norte do Espírito Santo até o sul. Bem, no Google Earth vamos mostrar uma parte da região onde que se encontra o corredor de Pacotuba. Vocês podem observar nessa região aqui é o município de Castelo, aqui Alegre e Cachoeiro do Itapemirim. Aqui em Cachoeiro do Itapemirim ainda Vargem Grande de Soturno. Essa área praticamente é uma região de pecuária extensiva, com pastos de baixa produtividade. E a gente percebe, toda essa área clara são pastagem. Apenas as manchas em verde escuro aqui que a gente percebe são áreas de floresta. Então, tem a floresta que era do Incapé, uma floresta experimental, que foi cedida para o ICMBio, a maior parte, para se formar a flona do Pacotuba, uma área já preservada pelo ICMBio. E agora, essa área também de Cafundó, ligando algumas áreas de propriedade do senhor José Calegari, que é proprietário de uma indústria de aguardentes. Nós vamos chegar um pouco mais perto. Aqui nós estamos próximo a Burarama, né? Burarama também é uma região de muito acidentada, com altos de morro, pedras, rochas bem desenvolvidas e em cima dessas áreas ainda existem áreas de floresta. Então, com uma diversidade grande. Também é uma área que integra um grande corredor ecológico, ou seja, quando tem muitas áreas de floresta com diversidade diferente, isso também é uma forma de difundir sementes e animais para um corredor ecológico. Aqui é a área da Flona, de Pacotuba, né, próximo à fazenda do Incapé, fazenda experimental do Incapé, que fica por aqui. E aqui é a área de Cafundó e também a área do senhor José Calegari. Então, aqui embaixo, não está muito visível na imagem, mas aqui passa o rio Itapemirim, que vai então para a cidade de Itapemirim, fazendo esses meandros aqui. Estou contornando um pouco essa mãozinha aqui do site. E essas áreas, essa mancha de floresta, essa mancha, ficam distantes uma da outra. Então, qual foi a proposta? Fazer um corredor, né? E aqui vocês vão começar a visualizar o corredor. Um corredor de floresta, aqui bem fininho, mas na imagem, mas ele já começa a ficar denso. Aqui ele vem também, o corredor de árvores, até essa mata na beira do rio. Então os animais que querem beber água, que querem vir à beira do rio, ou da beira do rio que querem ir para um pouco mais para o interior, eles podem utilizar essas áreas de floresta, principalmente macacos, animais arborícolas, que não passam por áreas de pastagem com receio da predação. Então, essa é a conformação do corredor ecológico Pacotuba, Burarama e Cafundó, né? Então é um projeto interessante que precisa ainda ser um pouco mais incrementado para ampliar seus objetivos. E essas áreas, elas devem também ter outras ligações, essas ligações entre fragmentos de floresta, fragmentos importantes de florestas como esse, deveriam acontecer em todas as outras áreas. Até porque existe um estudo recente do professor Venâncio, lá de Viçosa, mostrando que a recuperação florestal natural
próximo a regiões com bastante floresta, é muito mais fácil, porque existem as sementes que podem ser propagadas pelos animais, principalmente por pássaros, num raio de 300 metros em torno dessas áreas naturais. Então há uma facilidade maior de recuperação e a gente percebe que essas pastagens nessa região são de produtividade muito baixa e, como dizem pesquisas do IFES, né, rendem no máximo 5 arrobas de carne por ano. Isso corresponde a um valor de R$ 500 por ano, 1 hectare de pastagem. Ou seja, se dividir isso por 12 meses, dá menos de R$ 50 por mês. Então, é uma produtividade baixa, uma utilização pouco nobre do solo nessas pastagens de alto de morro, de áreas de declividade, que necessitariam de outro tipo de desenvolvimento. Inclusive, o desenvolvimento florestal para a produção de água ou outras culturas que possam render melhor ao proprietário rural, sem um empobrecimento do solo, como está ocorrendo nessas áreas de pastagem degradada. Vamos agora conhecer a propriedade do senhor José Calegari, que implantou em sua área parte do corredor de Pacotuba. Hoje estamos aqui na propriedade do senhor José Calegari, que também é proprietário da Aguardente Moça, fabrica aqui a Aguardente Moça, muito conhecida aqui no estado. E essa propriedade fica em Pacotuba, município de Cachoeira do Itapemirim, para ver um trabalho que ele executou aqui de corredor ecológico, né, com patrocínio do governo estadual, né? Estadual, Vale do Rio Doce também. Vale do Rio Doce. E no final de 2007, ou seja, em janeiro de 2008, nós estamos falando de um plantio. Essa área aqui, que vocês veem atrás da gente, de vegetação já arbórea, tem praticamente 5 anos, né? De 2008 para cá, né? 6 anos. 6 anos. Essa área que era uma pastagem está se transformando numa floresta para conduzir os animais para a beira do rio. Como é que foi que o senhor se animou para participar desse programa? Sempre gostei de matas e florestas, se bem que eu fui madeireiro. Sim. E então, quando surgiu essa oportunidade, eu agarrei com unhas e dentes. Era uma coisa que eu via aqui animais morrendo de sede, porque não tinha água nessa mata, que ela não tem água, na floresta do Cafundó. E na beira do rio, essa mata minha, beira do rio, então via os bichos atravessar aqui. Muitas vezes cachorro matando barbado aqui, isso eu vi várias vezes aí. Então, quando chegou essa oportunidade, eu agarrei. E felizmente nós estamos aí com as árvores bem encaminhadas, crescendo bem. E espero que os meus sucessores aí continuem protegendo isso aí. E tinha muitos animais, tem muitos animais aqui? Tem muitos animais aí, barbado, macaco de várias espécies, pacas, tatu, muitos papagaios, passarinhos, aves, muitas aves. Que nós temos tínhamos a proteção aqui do Cafundó e tinha a proteção do Estado na reserva lá do Estado, do Ministério da Agricultura, em Capera. E eu estava no meio, com bastante mata. Eu tenho uma área boa, como já falei, deixei de derrubar de 8 a 10 alqueires de tirar, que era liberado pelo IBAMA, para poder ter a proteção dos bichos e eles beberem água no córrego, que nós vamos falar que é o Rio Floresta. Sei. Essa grande área fica para lá? Fica para lá. Fica para lá, né? Próximo a Cafundó também? Próximo a Cafundó. Eu liguei da minha ao Cafundó lá em cima, que é essa mata toda que era o Cafundó. E depois liguei daqui até a minha na beira do rio. Sim, isso fazendo um grande corredor. Um grande corredor. E mesmo com pouco tempo a gente já vê as aves crescendo. E você já tem visto assim, resultados nisso? Vi resultado a gente olha e pelo meio se vê muito vestígio de animais que
que passam por aí. Porque geralmente a maior parte passa de noite. Se é o animal tatu, paca, esse negócio só passa à noite. Sim. Barbado é que anda durante o dia. Barbado e outros tipos de macaco. Sim. Coati anda de dia. Então a gente já vê o vestígio, muito passarinho. Passarinho estranho que não tinha aqui, a gente já está vendo algum. Sim. E houve uma proteção depois do IBAMA vir para aqui, houve essa proteção, mais proteção. Parece que o pessoal teve mais medo de sair com gaiola, hoje não se vê mais gaiola. Sim. Isso graças ao IBAMA. O senhor está vendo também a população de pássaros aumentar? De pássaros, rolinha que eu vi agora um dia desse, até um casal só eu vi, de rolinhas que não existia aqui. É um outro tipo de rolinha. Sim. E aqui porque que prejudica, ainda prejudicava um pouco, era o Roundup que era posto. Mas aqui na minha propriedade eu não gosto de botar veneno, não gosto de botar veneno. O Roundup matava os passarinhos. os passarinhos. Agora está juntando muitos outros. Rolinhas tinha praticamente acabado, agora estou vendo voltando as rolinhas também. E o que o senhor acha que poderia ser feito ainda para ampliar esse benefício, ampliar esse trabalho dos corredores? Acho que o povo precisava de mais apoio do governo onde se diz sobre mudas de nativas. Produção de mudas de nativas. Porque acho que a nativa atraía a vontade da gente plantar. Eu vejo por aí, eu deixei em alguns lugares aí, em 1980 eu deixei algumas árvores de peroba, dessa grossura, seria mais ou menos assim. Hoje você já não abraça elas mais. Como o senhor vê que o produtor rural que não tem outra renda, porque no caso o senhor também tem uma indústria, né? Então isso ajudou o senhor a tomar essa decisão, porque não depende exclusivamente da produção da terra, né? Essa é a dificuldade que o agricultor tem de ter pouca renda. Então, se eu tivesse pelo menos a doação das mudas e um incentivo... Combate à formiga no início. Combate à formiga, que é um troço que prejudica muito, né? Um inseto que prejudica muito. Acho que seria o ideal, o governo incentivar, pelo menos com as mudas. Mudas maiores também, né? Maiores também, porque se tiver muda muito pequena, se vê uma solina dessa aqui, a gente se vê doido para... Tem que molhar mesmo, se não morre. Sim. Aqui mesmo nessas árvores que eu plantei lá em cima, eu tive que jogar água. Essa aqui pegaram uma época boa, foi plantada. Inclusive eu pedi ao pessoal do IEMA que autorizasse o plantio na época das águas, porque senão morria mais da metade. Vocês veem que nós estamos aqui à sombra de uma matinha já criada numa área que era um pasto. Vamos agora mostrar outra área de reflorestamento dentro da propriedade do Sr. Calegari, feito em uma área de antiga pastagem. Viemos aqui com o Sr. José Calegari, numa área que é uma outra área, que ele também fez o reflorestamento, 7,81 hectares, com mais de 3.000 mudas plantadas aqui também, no final de 2007, início de 2008. E aí veja que aqui um pouco menos acentuado o declive, as árvores cresceram até mais rápido, aqui elas estão maiores. Essa área foi uma área que ligou a Cafundó, a minha mata e a mata do Floresta Nacional de Pacatuba, que eu esqueço o nome. Sim. Porque eu conheço mais como Incapé. Certo. Então, nós já foi plantado essas árvores e hoje vocês olham o tamanho que elas estão, com uns 6, 7 anos mais ou menos. Não tem 7 anos esse plantio. Sim. E já praticamente uma matinha formada, onde os bichos atravessam da mata do Cafundó para minha mata e depois a mata do Incapé, da Floresta Nacional. E ali encontra com um pedaço de mata que o senhor deixou, né? Deixei, isso aí foi liberado pelo IBAMA, mas eu não derrubei porque se tirava a mata da beira da água, onde era o refúgio das pacas, que paca, se for caçador de cachorro, elas vão para a beira da água, se salva na água do cachorro. Então eu deixei por isso aí. Seu Zé, uma outra coisa que a gente estava conversando aqui sobre aquela drenagem que foi feita anos atrás, que
Na época era incentivado pelo governo, né? Até as autoridades como um benefício grande para as propriedades que vieram aqui e drenaram. Foi o maior absurdo que eu já vi na minha vida aqui. Me obrigaram a deixar drenar isso aí que eu queria embargar, porque drenaram um córrego de 2, 3 metros, que é o rio Floresta, 2, 3 metros, cheio de curva, drenaram ele reto com 12 metros de largura. Não sobrou um peixe, depois que, na seca de janeiro, você já tinha que passar, se fosse descalço, você tinha que passar correndo, e tanto que esquentou a água. Deu uma lâmina de 6, 8 centímetros máximo de água. Sim. Acabou com tudo quanto foi. Secando, acabou com tudo. E hoje eu estou tentando recuperar, mas já não é mais em curvas. Ficou a reta que dragaram. A gente vê como que algumas ações que foram feitas pelo homem, né? Elas vieram a contribuir para reduzir a oferta de água para os rios. Porque é uma oferta de água que tem no período de seca, vai drenando devagarzinho. Né? Hoje eu já estou vendo outra vez as vargens já úmidas outra vez. Mas isso tem desde o tempo do João Figueiredo, que era o presidente da República. Foi carta para João Figueiredo, que eu não queria deixar passar e não sei o quê. Aí me pressionaram tanto, os padres me pressionou. Veio padre em reunião aí, que quando vi que eu achei, até que eu fiquei com medo, o padre me amaldiçoar. Aí eu liberei para dragar. Mas foi o maior absurdo que eu já vi na minha vida. Que aqui nas minhas vargens, que nunca entrou draga, nem retroescavadeira para limpar a vala de maneira nenhuma. Porque é onde fica verde na época da seca. Agora nós vimos uma parte ali um pouquinho alagada, né? Que o senhor está retendo, né? Estou retendo a água. Gostaria de te mostrar as árvores que eu protegi, que eu encontrei onde encontrei, olha, são 5 perobas. Sim. Você olha a grossura delas já. Tinha árvore aí que era uma varinha dessa grossura, de cabo de enxada, hoje já a gente não consegue abraçar ela. Sim. Então isso é que me traz uma alegria de estar vendo isso aí. Sim. Isso daí você tomou essa iniciativa há muito mais tempo atrás. Há muito mais. Isso foi em 1980 que eu comecei a proteger isso aí. E plantei há uns 15 anos, que não temos jeito de ver, as árvores que eu te falei, 800 árvores, aqui atrás desse morro, aqui onde tem as nascentes. Sim. Eu tenho um plantio aí que eu plantei de 800 árvores, onde tem ipê amarelo, tem uma cerejeira, me deram uma muda de cerejeira, eu plantei, e outras espécies, como angico e outras madeiras. Bem, nós estamos aqui na Floresta Nacional de Pacotuba, conhecida como Flona de Pacotuba, conversando com o Ricardo Luiz Menegossi, que é agente do ICMBio, agente nacional do ICMBio, e está aqui, lotado aqui na Flona de Pacotuba. Ricardo tem uma atividade aqui já há bastante tempo e participa, né, do trabalho do Corredores Ecológicos, e que em 2007 fez um plantio aqui. Fala pra gente aí, Ricardo, como é que essa área era e como ela está e quais as perspectivas aí do corredor. Essa área aqui, ela em 2007, finalzinho de 2007, isso daqui era tudo pastagem. A Incapé, na época, antes de entregar para o ICMBio, foi criada a Floresta Nacional, a Incapé tinha gado aqui dentro. Sim. Aí logo veio o IEMA com o propósito de fazer a recuperação da área. E hoje, vocês estão vendo aí, ó, finalzinho de 2007, começo de 2008, foi plantada essa área aqui, que é 1,9 hectare. Olha como é que está toda fechada já. Verdade. Tem muitas madeiras de lei aqui, né? Essa daqui Daí é um pau-ferro, né? É pau-ferro, tem um jequitibá rosa, tem um vinhático, tem um cedro, tem o óleo de copaíba. Nós temos, aqui tem uma genética aqui muito grande. Sim. O corredor ecológico proporcionou essa genética aí de semente aí, que futuramente vai ser muito útil. E essas mudas vieram de onde? Essas mudas vieram de Vitória, eles trouxeram, acho que foi da Vale do Rio Doce, sim, na época. Sim. Aí o pessoal do IEMA na época. O pessoal do IEMA que conduziu o projeto todinho. Se você precisou de ter um trabalho aí de controle de formiga, aí muito... Não, trabalho de formiga aqui eu não tive nada de formiga, por causa do tamanduá, né?
Aqui tem muito tamanduá, aqui tem uma superpopulação de preguiça e tamanduá. Então eu não tive esse problema aqui de fazer controle de mirex aqui não, de formiga. O tamanduá faz esse controle biológico para a gente. Apesar da importância do projeto para a recuperação da Mata Atlântica e do equilíbrio ambiental das áreas rurais do estado do Espírito Santo, entendemos que esse projeto poderia ser melhor difundido e replicado, cumprindo seu papel de multiplicador de boas práticas ambientais. Back when all my little goals seemed so important, every pot of gold filling full of distortion. Heaven was a place still in space, not in motion, but soon.